Boa tarde, queridos alunos. Vamos aqui para mais uma correção de atividades. Regra geral de concordância nominal, adjetivos e pronomes. Na aula passada, eu passei um vídeo explicativo, sobre as questões. Agora, vamos conferir as respostas. Vamos fazer a correção no seu livro. A 20... assinale a alternativa que apresenta erro quanto à concordância nominal. Então, aqui teríamos que marcar a alternativa em que a frase ficou errada quanto à concordância, né? Então, a letra D. Carla quebrou o óculos de seu irmão. Como que essa frase ficaria correta? Você tem que reescrever nessa linha aqui embaixo, né? Carla quebrou os óculos de seu irmão. Então, esse artigo, ele tem que ficar no plural, né? Acompanhando da palavra óculos. Na questão 21, diz assim: como regra geral, o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Gênero é saber se a palavra, está no feminino ou no masculino. E número, se essa palavra está no singular ou no plural. Então, aqui, se tivesse que fazer alteração nas frases, vocês têm que fazer isso, né? Então, na letra A, ficaria como? Que nos resta mais da vida da velha capital antiga, tão curiosa e tão característica? Porque aqui eu teria que substituir a palavra capital pela palavra rio, né? Então, eu tenho que fazer algumas alterações. Por exemplo, a palavra característico estava no masculino. Então, eu tive que passar para o feminino, concordando com capital, que é um substantivo que está no feminino. Na letra B. Com esses tristes pensamentos, deixei a nova feira pelo velho e amado comércio. Na letra C, aos primeiros minutos da noite, quando ainda há no céu alguma luz deixada pelo sol, as casas de pasto com cru lampejo do gás, as tavernas baratas, as casas de louça, as barracas de fruta e de aves, as bancas de peixe, os açougues, o setor dos legumes cheio de monte vegetais, passavam por uma crise de nervos. Na questão 22, nós temos, em geral, é o contexto que define a concordância nominal. Explique a diferença de sentido das frases a seguir. Então, nós temos, Pedro encontrou estacionamento e roda adequada. Pedro encontrou estacionamento e rota adequados. Então, aqui teve uma diferença no final, né? Na primeira frase, a gente tem a palavra adequada, que ela está no singular e está no feminino, né? E a de baixo está no masculino e está no plural, a diferença que tem de uma para outra. Então, nessa primeira, não é possível dizer se tanto o estacionamento quanto a rota eram adequados ou se apenas a rota era adequada, né? Já na 2, é certo que tanto o estacionamento quanto a rota eram adequados, pela forma que foi colocado na frase. Então, vamos fazer aqui a correção. Na questão 23, nós temos, João do Rio tem criatividade e escrita excepcionais. Na letra A, está perguntando, qual é o adjetivo dessa oração? Adjetivo é aquela palavra que sempre vai dar característica para algum substantivo que tiver dentro da frase, né? Então, excepcionais é o adjetivo. Na letra B, justifique as flexões de gênero e número desse adjetivo. O adjetivo ele está no plural, porque se refere a dois substantivos, tanto a criatividade quanto a escrita, né? Se o adjetivo estivesse no singular, o sentido dessa frase seria evidente? Não, porque se estivesse no singular, esse adjetivo geraria ambiguidade, ou seja, não seria possível indicar se a criatividade e a escrita de João do Rio eram excepcionais,
ou se apenas só a escrita era, né? Então, a resposta. Deixa eu colocar, vocês vão dando pause e vão fazendo as correções aí no seu livro. Próxima página, pergunta sobre pronomes. Na 24, né? Aqui também a gente vai ter que reescrever as frases, substituindo esses termos destacados, né? E fazendo as alterações de concordância de novo. Na letra A fica: esse velho bonachão, que era o ventre do rio, levara a escolher a sua localidade de muitas décadas. Na letra B, nada mais inquietante do que a mudança, porque leva a gente amarrada a esse aguardo, esse sofrimento vago que é a saudade. Na letra C, naquela abafada e sombria véspera, era um correr de carregadores, carroças e carrinhos de mão pelos square rentes ao Pelix. Aqui mais embaixo a gente tem a questão 25, né? Nós temos aqui uma imagem, a gente tem que observar essa imagem, as duas, né, para colocar a diferença. Sabendo que esses dois avisos estão de acordo com a norma padrão de concordância nominal, aponte o elemento que justifica a flexão de gênero na segunda placa. Então, aqui, nesse caso, tem essa segunda placa aqui, ela tem esse artigo a, né? Então, a diferença está nesse artigo. Como tem um artigo, aí, no caso, ficou proibida a passagem, né? Então, a diferença que tem, nessa segunda placa tem um artigo, e na primeira não tinha o artigo. A palavra proibido ficou no masculino. Questão 26. Justifique a concordância feita nas frases a seguir. As fotos seguiram anexas ao trabalho. O gráfico foi colocado anexo ao relatório. Então, vamos ao justificativo. Os adjetivos, eles concordam com os substantivos a que se referem, né? Então, no caso, na primeira, por que está anexas? Porque está concordando com a palavra fotos, que está no feminino e plural. Por que embaixo está anexo? Porque está concordando com a palavra gráfico, que está no masculino e no singular. Na questão 27, era para ler esses conjuntos de frases, né? E relacionar cada uma à norma padrão que lhe diz respeito. Então, nós temos aqui: quando se referem a substantivos, os termos muito e pouco concordam com eles. Então, essa frase está falando o quê? Dessas frases do número 2 aqui, né? Os termos muito e pouco, quando se referem a verbos ou adjetivos, permanecem no masculino singular, ou seja, são invariáveis. Então, essa afirmação está se referindo às frases 1. Letra B. Quando se refere a substantivos, o termo bastante concorda com eles. Está se referindo à frase da 2. O termo bastante, quando se refere a verbos ou adjetivos, permanece no singular, ou seja, é invariável. Essa já está se referindo a essas frases da 1. Na letra C, a palavra meio, quando tem sentido de metade, é um adjetivo e, portanto, concorda com o substantivo. Essa aqui está se referindo à frase 1. E a palavra meio, quando tem o sentido de parcialmente, mais ou menos, é um advérbio, portanto, invariável. Aqui já está se referindo a essa frase da 2, né? Elas estavam meio desanimadas hoje. Na questão 28, era para eu olhar as palavras que estão entre parênteses e colocar essa palavra de acordo com a concordância aqui, né? Dentro da frase. Então, vai ficar: a água é bom para a saúde. B, a consciência ambiental é uma boa alternativa para a vida. Deixa eu colocar bem pertinho para vocês irem olhando. Na letra C, necessário. D, permitido. E, proibida. F, necessária. E G, necessário. Então, faça suas correções.
Na 29 era para reescrever essas frases, substituindo esses termos que estão em destaque pelos que estão entre parênteses. E também a gente vai alterar, fazer as alterações para ficar de acordo com a concordância, né, nesse caso. Na letra A ficou, então, consideramos a palestra muito cansativa. Na letra B, para entender a pesquisa, é preciso muita dedicação. A letra C, ele gosta muito de participar de debates. Na letra D, minha mãe é muito atenta aos sinais de trânsito. Em que itens a palavra muito é um advérbio, pois não sofreu variação? Então, na letra A, C e D, a palavra muito é advérbio. E quando ela é pronome indefinido, porque sofreu variação? Então, é só na letra B, né? Na letra B, a palavra muito é um pronome indefinido, por isso que ela não vai variar, vai ficar sempre assim. Então, essa foi a nossa correção de hoje. Até a próxima!